Olá! Agora eu vou falar um pouco sobre as nossas atividades. Primeiro, mais uma vez, eu vim falar do calendário. Hoje é quinta-feira, dia 9. Olha aqui, a Pro já circulou o dia de hoje, dia 9 de julho, tá? Então, hoje, quinta-feira, 9 de julho. Aí a Pro sempre vai estar pedindo aí o auxílio dos pais para colocarem, circularem aí a data para vocês. Agora, vocês estão vendo que eu preparei um fundo de um mar aqui? Tem peixinhos ali. Por quê? Porque eu vou fazer uma chamada. E na nossa chamada eu vou cantar uma musiquinha que nós vamos falar sobre o fundo do mar. Então eu vou começar, tá bom? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Alice do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ayla do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Cláudios do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Débora do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Eva do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Franklin do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Heitor do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João Guilherme do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João Pedro do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim Raimundo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Júlia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Cauã do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Manuela do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Manuele do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Clara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Miguel do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Natan do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Rafaela do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Wagner do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Camila do fundo do mar. E essa foi a nossa chamada. Eu gostaria de pedir aos papais responsáveis, se tiver como tirar uma foto das crianças nesse momento, quando eu for falando os nomes, para que eu possa vê-las, tá? Aí já já vem mais um vídeo da atividade. Esse agora foi da chamada, senão vai ficar muito grande, tá bom? Tchau, tchau.